E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo da playlist de revisão da matéria de estrutura de dados. Esse vídeo é um puxadinho do último, tá? É um complemento do último. No último vídeo eu expliquei para vocês o que são funções, a visão conceitual, coisas como por que elas são importantes, como que a gente usa, quais os contextos que a gente usa, e também como aplicar funções em C++, né? Como declarar funções e usar elas no C++. Nesse vídeo eu vou dar uma aprofundada no tema, certo? Vou explicar para vocês como que as funções vão funcionar a partir da perspectiva do sistema operacional, né? Também você pode dizer da perspectiva também da CPU, porque hoje em dia as CPUs, a arquitetura das CPUs, elas são pensadas é, com funções, considerando as funções, né? Para facilitar a implementação de funções pelas linguagens. Então a gente vai vir também, vai ter essa visão mais aprofundada do que são funções mesmo, de como funciona por debaixo dos panos. E do ponto de vista do sistema operacional e da CPU, certo? E bom, no último vídeo, para começar, né, no último vídeo eu comentei sobre o PC, né, o Program Counter. É um registrador especial, certo? E o que são os registradores? São com, como se fossem variáveis que ficam dentro da CPU, que a CPU usa para trabalhar. Existe esses pequenos endereços não, né? Essas pequenas células de memória dentro da CPU para ela conseguir fazer operações, para ser meio que uma variável para guardar o resultado de operações intermediárias ou de informações muito utilizadas, né? Porque quanto mais próximo que está da CPU aquela célula de memória, mais rápido vai ser o acesso. Então, mais rápido vai ser de executar a instrução. Então, o Program Counter, que é basicamente um registrador que guarda o endereço da próxima instrução a ser executada, é um registrador que fica aí dentro da CPU para esse propósito especial, né? Porque a gente precisa do máximo de velocidade para conseguir saber o que a gente tem que executar logo em seguida, certo? Mas então, o que eu comentei do Program Counter no último vídeo? Que quando a gente tem uma estrutura de controle, tipo if, else, while, for, tudo mais, a gente manipula esse Program Counter. E pensando nessa ideia, uma função também funciona mais ou menos parecida com uma estrutura de controle. Quando a gente chama uma função, a gente nada mais está fazendo do que alterar o Program Counter alterar o Program Counter para mudar a posição da memória em que o nosso CPU está lendo para executar as instruções, né? E aí, quando a gente termina de executar a função, a gente volta para o ponto em que a gente estava anteriormente, certo? Então, esse que é o uso do Program Counter. Esse é o mecanismo de uma forma muito simplificada, que é a base para as funções. Só que eu espero que vocês tenham ficado com uma pulguinha na orelha quando eu falei disso, porque assim, isso não explica muitas coisas, né? Tem algumas perguntas que ficam aí no ar. Por exemplo, aonde que o endereço de memória, onde que é armazenado o endereço de memória da onde a gente tem que voltar quando a gente termina de executar a função, né? Se a gente tem um program counter que define qual é o endereço da próxima instrução, a gente precisa saber também para onde a gente volta, né? Então, como que a gente faz isso? Porque assim, a gente não pode simplesmente chumbar um endereço de memória. Senão a função sempre vai voltar para o mesmo endereço. A gente precisa de alguma forma ter, por exemplo, algum registrador que guarda o endereço da onde a função que está sendo executada agora foi chamada. Outra coisa, aonde que ficam os dados das funções, certo? Eles ficam jogados na memória em qualquer lugar? Tem algum espaço reservado especial para esses caras? Tem alguma coisa especial, por exemplo, para gravar o estado de alguns registradores que a função estava usando? Então, também essa explicação que eu dei sobre como funcionam funções não explica muito bem isso. E por fim, também tem uma questão muito importante que tá diretamente relacionada à questão de onde voltar. Digamos que eu chamei uma função dentro de outra função. Como que eu sei a primeira função, aonde eu tenho que voltar na primeira função? Porque, por exemplo, se eu usar esse approach que eu falei, de usar um registrador especial que indica aonde eu tenho que voltar, eu chamei a primeira função, eu tenho o endereço da primeira função que eu tenho que voltar, certo? Se eu chamei uma outra função dentro dessa primeira que eu chamei, eu vou sobrescrever esse registrador. Eu volto para essa primeira função que eu chamei, só que na hora de voltar para original, né, para a função que iniciou todo esse processo, eu tô com o endereço da primeira função que eu chamei. Então, eu vou explicar isso de forma visual em alguns momentos, mas assim, surgem alguns problemas aí, a gente precisa saber como resolver,
certo? E para a gente resolver, existe um mecanismo, é, não é muito complexo, na verdade é realmente muito simples, só que, assim, é interessante a gente conhecer ele, para a gente saber como que isso funciona e tal, porque isso afeta diretamente a eficiência do nosso programa e a ordem como o nosso programa é executado, né? A ordem de execução. Então, eu vou falar aqui e explicar para vocês sobre um conceito muito importante da computação, que é o call stack, certo? Que é esse carinha aqui, certo? Basicamente, esse conceito aqui, essa ideia, essa estrutura de dados, é o conceito que permite com que as funções sejam utilizadas de fato de forma eficiente. Esse aqui é a coisa mais fundamental que a gente tem quando a gente está trabalhando com funções, porque é ele que vai permitir, ele é que é o mecanismo por debaixo dos panos que vai deixar, por exemplo, isso que eu falei, de uma função chamar outra função, sem a gente ter confusão aí no meio. Mas vamos lá. Primeiro ponto de tudo, o call stack não existe sozinho. O call stack, ele é como um balde que a gente vai colocando algumas coisas nele, aos poucos, e o conteúdo que a gente coloca dentro desse balde é isso aqui que eu estou chamando de stack frame, certo? O que é o stack frame? É um contexto de uma função, certo? Sempre que você chama uma função, o seu programa gera um stack frame, que é meio que essa caixinha. Essa caixinha, ela engloba tudo o que a sua função precisa para executar. Primeiro de tudo, um dos pontos mais importantes aqui é o nosso ponteiro para o endereço de memória que a gente tem que voltar. Então vamos dizer que o nosso programa está executando aqui, certo? Nosso programa tá lindo e maravilhoso executando, tá executando aqui em cima, plau, e em algum momento ele interrompe, beleza? Ele interrompe para ir para outro trecho de código, né? Que está em outro ponto do seu programa. Beleza. Aqui eu interrompi o meu fluxo e fui para cá. Certo, certo. Esse carinha aqui, esse ret pointer, ele basicamente armazena o endereço que é para qual a gente tem que voltar quando a gente terminar de executar a função, certo? Então, a partir desse cara aqui que a gente sabe que quando eu termino de executar essa função aqui, eu sei que tem que voltar para esse endereço, beleza? Então, esse cara aqui é responsável por permitir o retorno de funções, permitir voltar para onde a gente estava. Essas outras três regiões aqui, elas são opcionais. Por quê? Porque isso aqui vai depender da nossa função definir algumas coisas ou não. Essa região aqui é a região que vai guardar os argumentos, certo? Eu expliquei no último vídeo que funções podem receber valores de entrada. A gente declara esse valor de entrada como parâmetros. E o ponto que está chamando a nossa função, o calling site, ele vai passar valores para a função. Esses valores que vão ser passados para a função vão ser armazenados nessa região especial reservada para os argumentos, beleza? O que eu expliquei no último vídeo, parâmetros são opcionais. Uma função pode ou não receber valores de entrada. Então, se a minha função não receber nenhum valor de entrada, então essa região aqui não vai existir, não tem motivo para existir. Outra coisa é essa região aqui para dados, certo? Toda variável que a gente usa para armazenar valores intermediários dentro da nossa função vai ser alocada nesse espaço aqui, nessa região aqui. Basicamente, são os nossos dados de trabalho ali, é onde os dados de processos intermediários aí da nossa função que vão ser usados para chegar no resultado final da função, certo? Então, todas essas coisas vão ser armazenadas aqui nessa parte de dados. E por fim, a sua função, ela geralmente vai precisar usar alguns registradores da CPU, certo? Lembrando, os registradores são meio que essas variáveis que ficam, esses espaços de memória que ficam dentro da CPU para ela fazer trabalho mais rápido, né? E a sua função vai precisar trabalhar com alguns registradores. O que a gente faz? Para a gente, quando chamar uma outra função, não perder o conteúdo desses registradores, porque essa outra função pode acabar sobrescrevendo o conteúdo deles, quando a gente gera o stack frame, a gente diz, olha, eu vou trabalhar com esses registradores e eu vou guardando o valor atual desses registradores. Quando eu chamar outra função, eu guardo aqui os valores, certo? E quando eu voltar para minha função, eu pego os valores que estão aqui e jogo de novo nos registradores. Porque aí, se algum deles foi sobrescrito, se algum deles foi usado por outra função, eu não perdi meus dados. Eu mantenho esse contexto. Então,
O stack frame é isso, é esse conjunto de coisinhas, esse conjunto de contexto, de valores que a minha função precisa para conseguir funcionar, certo? É, esse aqui é uma unidade básica quando a gente está trabalhando com funções, certo? Geralmente, a gente não manipula esses caras, tá? A gente não gera stack frames, tudo isso é gerado pelo próprio computador, certo? Só que é importante conhecer os dados que estão aqui armazenados. E aí, quando eu chamo uma função, o que eu faço? Eu gero um stack frame, e aonde que eu coloco esse stack frame? Eu coloco na call stack, na pilha de chamada. Sempre que eu chamo uma função, eu venho aqui, gero um stack frame, e vou colocando aqui na minha call stack. Como se fosse meio que um balde, sabe? Eu vou pegando e eu vou enchendo esse balde. Só que assim, esse balde tem um limite de tamanho. O meu programa, ele simplesmente vai enchendo esse balde ad infinito, não tem como, né? O que ele vai fazer então? Sempre que minha função encerra, notem que eu não. O stack frame, ele é o contexto da função, ele é usado única e exclusivamente pela função para ela manter os dados dela. Se minha função encerrou, eu não tenho mais necessidade de ter esse stack frame aqui, certo? Então, quando minha função encerra, eu posso simplesmente vir aqui e apagar o stack frame da minha call stack, certo? Então, conforme a gente vai chamando e retornando funções, a gente vai colocando e tirando coisas do meu call stack, beleza? É assim que a gente vai trabalhando com funções, é assim que a gente não perde o contexto. Agora, tem uma coisa importante aqui. Por que a gente chama o call stack de stack? Porque a gente chama isso aqui de pilha. Vamos pensar numa pilha, certo? Vamos pensar numa pilha da vida real. Vamos pensar numa pilha de prato sujo que a gente tem que lavar, beleza? Então, primeira coisa importante sobre a pilha, né? Sempre que você coloca alguma coisa nova na pilha, você coloca ela no topo da pilha. Por quê? Vamos dizer que eu tenho vários pratos aqui empilhados, beleza? Ok, tem vários pratos empilhados. Se eu for colocar mais um prato, faz sentido eu colocar ele aqui no meio? Não faz, né? Tipo, eu vou ter que pegar todos esses pratos aqui, tirar eles de cima, colocar aqui, colocar o meu prato e colocar o resto de volta. Não tem muita lógica aqui. A ideia dessa estrutura aqui é ser prático de colocar e tirar, certo? Então, meu primeiro ponto é, eu sempre coloco conteúdo novo no topo da minha pilha. E outra coisa também é que eu sempre removo o elemento do topo da minha pilha. Da mesma forma que não faz sentido eu tirar todos os pratos aqui para colocar um prato aqui no meio, também não faz sentido eu tirar todos os pratos aqui para pegar um prato qualquer aqui do meio e começar a lavar ele. O jeito mais rápido assim de fazer minhas operações aqui é sempre colocando e removendo coisas do topo da minha pilha. Esse comportamento, essa sequência de operações é o que a gente chama de LIFO. Last in, first out, certo? É isso aqui isso last in, first out. Isso aqui basicamente significa exatamente isso que eu expliquei. O último a entrar, o último a ser colocado, o último a ser empilhado é o primeiro que vai ser desempilhado, é o primeiro que vai sair aqui. E notem que quando a gente está falando de funções, é exatamente isso que acontece. Pensa, eu tenho uma função que chama outra. Eu chamo a primeira função, eu chamo a função main. Eu empilho ela. A função main também é uma função, então eu preciso empilhar ela também. Preciso criar ela vai ter um stack frame e ela também vai ser colocada no call stack. Dentro da função main, eu vou chamar outra função. Então eu preciso criar um stack frame e empilhar ele também. Dentro dessa segunda função, eu vou chamar uma terceira função. Beleza. Agora, essa terceira função que eu chamei, eu encerrei o contexto dela. Qual stack frame eu tenho que remover aqui? É o último que eu coloquei, né? Essa é a última função que eu coloquei aqui, é a próxima que eu vou remover. Porque se a última que eu coloquei é a que eu estou executando agora, e ela terminou, então também é a próxima que eu vou remover no meu stack frame. E aí, removendo esse cara do stack frame, eu retorno para o contexto da segunda função que eu chamei, certo? Notem que isso aqui vai trabalhar junto com essa questão do return pointer. Lembra que eu comentei, quando eu estava falando dos problemas que eu não tinha explicado no último vídeo, sobre como que eu mantenho o contexto da onde eu tenho que voltar? Então, pois bem, pensa que eu tenho esse stack frame, certo? Esse stack frame sabe do endereço dessa função aqui que eu tenho que retornar.
esse stack frame aqui, ele sabe o endereço dessa função aqui que eu tenho que retornar. Esse primeiro aqui não vai saber endereço nenhum, porque ele não precisa retornar para canto nenhum. Mas esses outros, eles mantêm o contexto de onde eles têm que retornar. E como eu estou sempre empilhando, como eu estou sempre adicionando, eu não estou sobrescrevendo nenhum registrador aqui. Eu estou sempre mantendo esse contexto vivo. Então, e por conta dessa natureza de você ir empilhando e voltando para a função que chamou, então eu sempre consigo manter essa linha do tempo, da onde eu tenho que ir para onde eu tenho que voltar. Então, é assim que as funções funcionam. Esse mecanismo, que apesar de ser simples, porque, cara, é uma pilha, né? É como uma pilha de pratos, é como uma pilha de livros que eu vou colocando para ler depois. Não tem nada demais, é bem intuitiva essa noção. Mas esse conceito muito simples e muito poderoso é o que é usado para permitir com que as funções funcionem, né? Para permitir que a gente trabalhe com essa ferramenta muito poderosa, certo? E uma coisa muito interessante é que esse conceito de pilha não existe só aqui quando a gente está falando de funções, tá? A pilha é uma estrutura de dados abstrata. Ela é um conceito por si só, que no caso, quando a gente está trabalhando com funções, existe o call stack, uma especialização dessa pilha. Mas isso aqui é um conceito abstrato que a gente pode implementar de diversas formas. Inclusive, a gente pode implementar com arrays, a gente pode implementar com outra estrutura de dados que a gente vê, que são listas ligadas. A gente tem o call stack, que o próprio sistema operacional implementa. Então, assim, esse conceito de stack, de pilha, ele é amplamente utilizado na programação, certo? Tem vários pontos que usam ele, e tem vários algoritmos muito importantes que usam isso aqui. Então é importante você conhecer isso, é importante você conseguir compreender esse conceito aqui. Agora, para solidificar esse conceito aqui, para deixar mais fácil de entender, eu fiz um exemplo aqui, um pequeno códigozinho, para a gente fazer um teste de mesa. Qual que é a ideia aqui? Eu vou meio que simular o processo do computador. Não vou simular em detalhes, né? Porque assim, pensa que cada uma dessas instruções, cada linha dessa daqui é uma instrução. Só que isso aqui não é simplesmente uma instrução. Isso aqui vai ser é, expandido em várias instruções. Essa chamada aqui, ela não é só uma instrução, elas são várias instruções. Então, assim, isso aqui eu vou, de uma forma simplificada, simular o que o computador está fazendo, tá? Com vocês, pra gente ir entendendo o que tá acontecendo aqui, como que funciona o call stack. A gente vai fazer aqui um teste de mesa, certo? Então, pra resumir, o que tá acontecendo nesse código aqui, pra gente ter uma visão mais ou menos do que vai acontecer. Eu tenho uma funçãozinha aqui, chamada printl, ela simplesmente recebe um número e imprime ele na tela, no console. Nada demais. Aqui eu também tenho outra função chamada add and print. Ela vai receber aqui dois valores, vai calcular a soma, vai printar eles e vai retornar essa soma. Beleza? E aí eu tenho minha função main, que vai chamar as minhas outras funções que eu defini aqui em cima. Primeiro ela chama printl, depois ela chama addInPrint, e depois ela chama printl, passando como argumento o resultado de addInPrint. Não se preocupa, eu vou passar com essas instruções passo a passo para vocês irem entendendo como que isso aqui funciona. E aí vai ficar mais claro o que está acontecendo aqui, certo? Mas então, coisas importantes, né? Eu estou considerando que a minha main ela vai começar aqui no endereço 000, certo? Que a minha engine print vai começar no meu endereço 0100 entre aspas, né? Porque isso aqui não é um 100. E aqui vai ser no 200, certo? Então eu estou considerando que isso aqui são os meus endereços da minha função. Por consequência, eu teria que minhas instruções estão mais ou menos nesses endereços aqui, certo? Vamos lá. Lembrando que essas instruções elas vão ser expandidas em mais instruções, mas... Opa, calma lá. Na verdade, não é a definição da função que é o primeiro endereço. Aqui, certo? Essas instruções elas vão ser expandidas. Dois. Não, minto. Isso aqui. E aqui eu tenho essa instrução aqui, esse endereço, certo? Então, esses aqui são os nossos endereços. Eu só estou colocando eles aqui para ficar mais fácil de visualizar depois, né? Pra gente saber o que está acontecendo. Porque senão eu vou só mudar aqui no Program Counter e pode ficar meio estranho. Mas então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou, que nem eu falei, eu vou simular o call stack. Então a gente vai passar. Eu vou colocar um ponteiro aqui. Eu vou dizer que meu Program Counter já tá aqui no endereço 00, certo? E aqui a gente vai passar de instrução a instrução e vai ver
como que isso aqui é refletido no meu call stack, certo? Eu não vou colocar o stack frame aqui, porque senão vai ser muita informação ao mesmo tempo na tela. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que a gente está trabalhando aqui com o call stack, certo? Então, beleza. Começa o nosso programa. A gente chama a função main. A função main é uma função, então você precisa gerar um call stack para ela. Notem que o call stack da minha main vai ser bem pequenininho. Por quê? Lembrando, eu tenho informações aqui no call stack que são opcionais, né? Os meus registradores, minha função main ali não tem argumentos, então essa região aqui não vai existir. Eu não tenho dados intermediários, então essa partida de data não vai existir. Provavelmente eu não vou alocar nenhum registrador aqui para executar minha função, porque eu só estou chamando outras funções. Então, provavelmente eu não devo usar nenhum aqui. Então, meu call stack aqui da main, ele vai ser bem pequenininho. Ele vai ter só um mínimo. No nosso caso aqui, o mínimo é só o ponteiro de retorno. E outra coisa interessante da gente, eu vou retornar o stack frame aqui pra gente, pelo menos o da main é interessante pra gente ver. Né? O stack frame da main não precisa disso aqui, não precisa disso aqui, e não precisa disso aqui, certo? Ele só vai ter esse cara, certo? E qual que vai ser o valor pro nosso return pointer? Como a main é a nossa primeira instrução a ser executada, esse cara aqui, ele tecnicamente não tem nenhum endereço de retorno, certo? Ela não vai retornar para nenhum ponto, ela vai simplesmente encerrar a execução. Então eu vou considerar que para mim a gente está armazenando no return pointer um valor especial que é esse null, certo? Para indicar que eu não tenho endereço de retorno. Eu vou retornar para lugar nenhum. Assim a gente consegue dizer para indicar também para o sistema operacional que a nossa função, quando eu terminar de executar essa função aqui, eu não vou retornar para lugar nenhum. Eu vou encerrar meu programa. Ele pode liberar o espaço de memória do meu programa, certo? Beleza. Esse aqui é o da main. Vamos, fi. Esse aqui é o stack frame da main. Beleza? Ok. Chamei a main. Eu chego aqui, caio no meu endereço 00. Vou executar esse cara. O que é isso aqui? É uma chamada para a função printl. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, gerar um call stack. Esse aqui vai ser um pouquinho maior. E vou empilhar ele aqui. Com o meu call stack empilhado, vou colocar mais um aqui, mas só para ter o return pointer, tá? Pra gente saber para onde a gente está indo. Printl, return pointer. O return pointer, ele não aponta para a instrução em que a gente estava, tá? Ele vai apontar para a próxima instrução. Então, nesse caso, se a gente estava na 0000, agora a gente vai para 001. Aqui. Opa. Vamos para 001. E aqui é 002. Então, o meu return pointer do printl, dessa chamada do printl, vai ter, vamos lá, 0x001. Perdão? Tá certo. 001. Beleza. Esse aqui é o printl, certo? Vou até organizar aqui para ficar igual ao que a gente está fazendo. E também, né, no caso eu tô ignorando aqui o espaço do argumento, mas lembrando, né, a gente tem um espaço especial aqui no call stack para argumentos. Então esse cara, por isso que ele é um pouquinho maiorzinho que o call stack da main, porque ele vai reservar um pouquinho de espaço para esse argumento aqui. Beleza. Estou no 200. Eu esqueci de atualizar o program counter. Primeiro a gente estava aqui, no 000. Agora eu vou passar pro 200. Beleza, empilhei meu printl e passei pro 200. Venho aqui, executa essa instrução, vai fazer tudo o que precisa para imprimir na tela. E beleza, agora eu posso retornar. Retornando, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, atualizo o program counter para refletir o meu return pointer aqui do printl, certo? Importante primeiro eu atualizar o program counter para não perder o contexto, tá? Para não perder para esse cara. Com o meu program counter atualizado, eu venho aqui e removo esse cara do call stack. Beleza? Limpei uma camada do meu call stack. Beleza? Estou na instrução 101. Vou executar esse cara. O que é esse cara? É uma chamada a outra função. Agora eu vou alocar um pouquinho mais de memória. Não tanto assim, mas é uma quantidade até considerável a mais, porque a gente tem algumas variáveis sendo declaradas aqui. Vamos lá, tem aqui minha add print. Beleza? E também eu sei que a próxima instrução, como eu estou na 101, eu tenho que voltar para 102, certo?
Então, meu add print aqui vai ter esse endereço 102. 0x 102. Não, 02, né? 02 porque a gente tá no 02. Ok, estou indo agora para o endereço, como o primeiro endereço da minha função é o 100, então eu vou para o endereço 100 aqui, atualizo meu program counter para o endereço 100. E beleza, vou continuar aqui com a minha função addInPrint. Executo minha coisa 100, certo? O conteúdo desse endereço 100, que é essa soma, nada demais. E vou aqui pro 101, beleza? Nesse endereço 101, eu vou fazer outra chamada para o println. Então, o que eu tenho que fazer? Eu empilho de novo. Venho aqui, gero outro call stack pro println. Importante, o call stack, esse novo call stack pro println, é um call stack completamente diferente do call stack do primeiro println que a gente chamou aqui na main, tá? Apesar dos dois terem o mesmo tamanho, porque o compilador consegue calcular esse tamanho em tempo de compilação, apesar de ambos terem o mesmo tamanho, ambos vão ter dados diferentes. Notem que aqui o meu return pointer, aqui, ele vai ter um endereço diferente, né? Eu tenho que voltar agora pro addInPrint, eu tenho que voltar agora para esse cara aqui. Eu vou adicionar esse endereço aqui para ficar mais simples de entender. Mas ele tem que voltar aqui agora pro meu return, certo? Ele tem que voltar para esse cara aqui. Então, o meu println, o return pointer dele é diferente. O valor que eu vou passar como argumento aqui é diferente. Então, esse cara é um call stack, apesar de ter o mesmo tamanho, apesar de ser para a mesma função, ele é um call stack diferente, tá? Se eu chamasse várias vezes println, eu teria vários outros call stack. Opa! Eu teria vários outros call stack aqui com dados diferentes, tá? Com endereços diferentes para voltar para pontos diferentes e para a função saber o que ela está fazendo, certo? Então, beleza. Empilhei aqui meu println. Meu program counter estava no 101 aqui. Estava no 101, agora ele passou para 200, certo? Depois de ter empilhado. Beleza. 200, executei essa linha. Posso retornar. Vou mudar meu PC agora pro 102. Desempilho o println aqui. E voltei para o return. Agora eu vou retornar um valor, né? Então, o que eu vou fazer? Atualizo meu PC de novo. Agora eu vou voltar para o endereço 002. Desempilho meu addInPrint e volto para minha main. Agora eu estou aqui no endereço 102. E vou executar daqui. Uma coisa interessante é o valor de retorno vai ficar num registrador especial, indicando o que foi retornado, tá? Então, eu não cheguei a explicar isso quando eu falei de funções e nem expliquei isso nessa parte do call stack, mas a CPU, além do program counter, vai ter geralmente, vai depender da arquitetura da CPU, né? CPUs diferentes, arquiteturas de computador diferentes vão lidar de forma diferente com isso, né? Mas a forma mais simples é ter um registrador especial na CPU para armazenar esse valor de retorno, certo? Então, ou o endereço de memória que tem esse valor de retorno também é viável. Mas então, aí eu vou colocar esse valor de retorno aqui nesse endereço de memória especial. E eu vou encerrar aqui a execução. Nesse caso aqui, como eu não estou atribuindo esse valor de retorno a nenhum lugar, isso aqui vai ser simplesmente inutilizado. Mas é interessante saber que existe essa questão, né, do registrador de retorno. Beleza. Voltei para minha main, voltei para minha instrução 002, vou executar ela. Esse cara aqui é interessante porque eu tenho uma chamada, uma função que passa o resultado da chamada de outra função como argumento. Como que isso aqui vai funcionar? Os argumentos, eles têm prioridade na avaliação, o que significa o conteúdo dentro do parênteses aqui, o conteúdo que é passado como argumento, ele vai ser executado antes da minha chamada. Nesse caso aqui de cima, eu tinha duas constantes. Eu tenho duas constantes literais aqui. Então, meio que eu passo direto esses dois caras. Só que nesse caso, eu tenho uma chamada, uma função. Então, primeiro eu vou avaliar o addInPrint e depois eu vou chamar o println. Eu não vou gerar um call stack pro println e vou gerar também um call stack pro addInPrint. Os dois não vão estar na pilha simultaneamente. Na verdade, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar um stack frame pro addInPrint, eu vou chamar o addInPrint,
Vou executar isso aqui primeiro. Vou guardar o valor de retorno disso aqui. E depois eu vou chamar o printl, tá? Então, vamos lá. Como que isso aqui vai funcionar? Vamos visualizar. Primeiro de tudo, tenho que avaliar o que está dentro do parênteses. Então, eu vou avaliar o add and print. Se eu tivesse alguma expressão aqui dentro desse parênteses mais interno do add and print, eu avaliaria isso aqui primeiro, certo? Mas como eu só tenho essas duas constantes, primeiro eu avalio esse cara aqui. Vou avaliar esse cara, vou adicionar esse stack frame aqui. Vou adicionar o stack frame do add and print de novo. Esse cara aqui, ele precisa saber. Isso aqui é um pouco mais complicado, porque a gente não vai voltar pra esse endereço aqui. A gente vai voltar pra. Tipo, quando isso aqui for expandido, a gente meio que vai ter um endereço intermediário aqui pra onde a gente vai voltar. Mas vamos considerar que eu tô voltando pro 0x002, tá? 0x002, beleza? Aqui, pra simplificar, eu vou considerar que a gente tá voltando pra esse mesmo endereço. Mas quando esse programa for expandido, né? Quando ele virar instruções de memória, a chamada ao printl não vai estar na mesma linha, tá? Isso aqui vai estar numa linha separada, e isso aqui vai estar numa outra linha. Então é por isso que a gente vai voltar para essa linha, mas a gente não vai executar de novo esse cara aqui, tá? Então, essa chamada ao print vai vir para cá, e aí eu vou executar meu add print, beleza? Tem aqui meu call stack, tem que mudar aqui para meu program counter, né? Vai de novo ir pro 100. E vou executar da mesma forma. Vou executar a minha soma, vou guardar na variável. Para o meu printl, eu vou gerar um outro call stack. Agora esse é o terceiro elemento da lista aqui, certo? Ele é menorzinho aqui. Gerei meu outro call stack. Gerei aqui, vim aqui meu printl. Tenho que saber que ele vai retornar pro 202, pro 102, perdão. Beleza. Tem aqui que mudar meu program counter. Vai pro 200. E beleza. Executo meu printl. Venho aqui, mudo o program counter. Eu vou para 102. Desempilho isso aqui, apago esse call stack e volto para cá. Vou retornar. Vou retornar, agora o que eu faço? Eu volto para o endereço 102, 00002. Lembrando, isso aqui vai se expandindo em mais de uma instrução. Então a gente não está voltando exatamente para o 002. A gente vai vai estar voltando para outro endereço. Vamos considerar que seria um 003 aqui. O compilador vai gerar uma instrução 003 para a gente, que é para onde a gente vai voltar de fato. Mas para não. Como aqui está visual, então eu vou manter que a gente voltou para 002, certo? Voltei para o 002, desempilho isso aqui, apago o call stack e voltei para minha main. Agora que eu voltei para o meu 002, o que eu vou fazer? Agora que eu chamo printl. Agora que eu vou gerar outro stack frame para o meu printl. Stack frame, perdão, printl. Esse cara vai voltar. Ele teoricamente volta pra mim, né? Vamos considerar que aqui eu tenho um 0x003, vai. Vou colocar aqui um 0x003 que vai ser minha última instrução. Esse cara aqui vai voltar para o 0x003. Opa. 0x003. Ele vai saber que tem que voltar pra cá. Beleza. E aí, com o resultado do add and print, vamos dizer que aquele valor que foi armazenado naquele registrador especial, que armazena o valor de um retorno, esse valor vai ser passado como argumento pro meu printl que eu acabei de inserir aqui no meu stack frame, certo? Vou executar aqui essa linha 200, que inclusive eu não atualizei meu program counter aqui. Vamos lá, meu ponteiro aqui vai estar na linha 200. Vou executar minha linha 200. Terminei de executar minha função. Atualizo meu program counter para 103, para 003. Isso aqui é confuso, tá? Trabalhar com endereço de memória é confuso. Ainda bem que as funções abstraem isso aqui, porque isso, antigamente, quando a gente trabalhava direto com assembly, isso aqui a gente lidava diretamente com isso, tá? Ou melhor, assembly já tem algumas abstrações para lidar com isso. Quando você programava em binário, isso aqui era feito na mão, na unha.
Então, imagina lidar com todos esses endereços aqui na unha. É horrível. Eu já tenho um negócio visual aqui pra me guiar. Imagina os caras que furava cartãozinho pra fazer isso. Bizarro. Mas então, Program Counter. Voltei pro meu 003. Posso desempilhar aqui. Posso limpar meu stack frame. E aqui, esse 003 é a última instrução do meu programa. Como é a última instrução, como o meu programa aqui tem o return pointer null, o que eu faço? Eu desempilho isso aqui, quebro, limpa aqui o meu contexto da main, e meu programa, de fato, para de ser executado, né? O espaço que está sendo executado, o espaço que meu programa está tomando em memória, ele é limpo para que outro programa possa tomar esse espaço. Então, o que a gente acabou de ver aqui, deixa eu voltar aqui para o meu call stack, né, bonitinho. O que a gente acabou aqui de fazer aqui é um teste de mesa de como um programa é executado, de como o call stack se comporta ao longo da execução de um programa. Você não precisa saber como o call stack vai se comportar ao longo da execução do programa, é importante você ter uma noção. Por quê? Isso aqui, essa estrutura aqui, no próximo vídeo a gente vai falar de recursão. E existe uma limitação muito grande da recursão em relação a esse cara aqui. A gente vai falar sobre estouro de pilha, a gente vai falar sobre Stack Overflow, mas já adiantando um pouco, o que é o Stack Overflow? Pensa que o meu call stack, ele é uma estrutura de dados limitada, de tamanho limitado. O sistema operacional força um tamanho nesse cara aqui. O que acontece se eu for só empilhando, 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 empilhando isso aqui, tá? O que acontece? Eu vou estourar isso aqui, eu vou dar um overflow. E aí, quando isso acontece, Stack Overflow é uma exceção especial que faz com que o seu programa crash. Literalmente, o seu programa crasha porque não tem mais espaço para você chamar funções. Então, é importante você entender esse comportamento da stack, primeiro, para entender essa questão do, do Stack Overflow, tá? Porque isso vai influenciar diretamente algoritmos recursivos. Outra coisa também é questão de debug. Existe uma coisa chamada Stack Trace, né? Então, o que acontece? O seu programa, ele tem essa estrutura de dados, e aí quando dá algum erro, o que você pode fazer? Você pode rastrear o caminho que o seu programa tomou para chegar naquele ponto. E aí, esse trace, ele é exatamente esse rastreamento, certo? Deixa eu pegar um exemplo de stack trace aqui. Pegar um exemplo de stack trace. Copiar aqui. Note que aqui, ó, nesse stack trace, o que eu tenho? Exception na thread tal. Isso aqui é uma chamada de método. Isso aqui é uma chamada de método. Esse aqui é o método que chamou esse aqui. Esse aqui é o método que chamou esse é o método que chamou esse. Notem que a partir dessa estrutura aqui, a partir desses endereços, tanto o endereço que estava sendo executado, quanto o endereço de retorno, eu consigo ir voltando na minha pilha para ir descobrindo o que eu estava executando e para saber a casa raiz da minha sessão, certo? Do meu problema. Então, outra coisa também que entender essa estrutura aqui, entender o call stack, vai te ajudar a entender essas mensagens de erro aqui. Porque você vai entender, tá, meu erro aconteceu nessa linha. Essa linha aqui foi chamada por esse cara aqui. Isso aqui foi chamado por isso aqui foi chamado por isso. E tudo mais. E você vai conseguindo, voltando para rastrear os erros, né? E outra coisa também é entender performance. Por quê? Eu aqui falei de stack. Tem outra. A stack vai ser uma região da memória do seu programa. O seu programa, ele não é simplesmente um blocão de texto que tá tudo jogado nele. Ele tem seções. Então ele tem, por exemplo, a seção aqui, o texto. O texto é o código, é o binário, é o código do seu programa mesmo. Outra coisa aqui que a gente vai ter algumas variáveis globais. Essa daqui é uma outra seção do seu programa que vai ser reservada pelo sistema operacional. Aí, aqui, a gente tem o stack, né? A stack é uma região muito grande do seu programa,
que tá ali, tem muito espaço livre. Conforme você vai criando stack frames, conforme você vai empilhando as coisas, você meio que vai colocando coisas aqui na sua stack para guardar esse contexto, certo? Então a stack, na verdade, é uma estrutura muito maior, muito ampla, que tem um espaço limitado e que você vai colocando conteúdo nela. E aí, beleza. E também tem outra região de memória no seu programa, que é o heap, certo? No caso do stack, ele vai ser significativamente menor aqui, tá? Mas ainda assim, ele armazena muita coisa. E aí aqui eu vou ter o heap, certo? Então, o heap, ele vai ser um outro espaço da sua memória que é mais largadão, ele não tem uma estrutura, ordenada que nem o stack. As coisas armazenadas a longo prazo ou que vão ser referenciadas em várias partes do seu programa vão ser armazenadas aqui. E aí você precisa entender a diferença de heap e de stack, a diferença de como eles funcionam, da estrutura deles, da performance deles, para entender, pô, parte do meu programa está sendo armazenado na stack. Se eu armazeno muito conteúdo na stack, talvez aconteça um stack overflow, certo? Então, muita coisa vai ser armazenada na heap. Só que se eu armazenar coisas demais na heap, o meu programa começa a ficar lento. Porque esse processo de busca na heap, a busca e alocação na heap é lento, é um processo demorado, é um processo trabalhoso para o sistema operacional. Então, entendendo a stack, entendendo o comportamento dela, entendendo a heap, entendendo o comportamento desses dois caras, você consegue inferir algumas coisas sobre o comportamento do seu programa, sobre a performance dele, como que ele vai performar. Se tem alguma forma de eu forçar o alocamento na stack para ficar mais rápido. Então, entender a stack, apesar de ser um assunto que pode ser meio complicado à primeira vista, vai te ajudar muito a escrever código melhor, a entender o comportamento do seu programa e também a entender o seu programa quando der algum erro, certo? Então, é isso. Em relação à stack, é isso que eu queria explicar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se você não entendeu, é muito importante você entender isso aqui, tá? É, apesar de parecer ser um negócio muito nerd, muito. Ah, não vou usar isso. Cara, isso aqui é muito utilizado. Sabe, principalmente quando você tem sistemas críticos que dependem muito de alta. Uma performance alta, isso aqui, cara, isso aqui faz toda a diferença. Saber a diferença disso aqui vai te ajudar muito a melhorar a performance dos seus programas. Principalmente quando você está trabalhando com sistemas críticos que, cara, você tem centenas de milhares de requisições ou até milhões de requisições, saber onde que isso aqui tá, onde as coisas estão armazenadas, a velocidade das operações, vai ajudar muito, beleza? Então, se você não entendeu, volta o vídeo, volta lá no teste de mesa, tenta entender isso aqui tudo, faz o seu próprio teste de mesa, escreve um programinha, pode ser mais simples que isso aqui, e tenta fazer aí na sua máquina, tenta visualizar, talvez pedir para uma IA mostrar para você fazer, sei lá, um diagrama, montar um passo a passo para você entender o que está acontecendo, mas tenta compreender isso aqui. Tenta visualizar o que está acontecendo isso aqui, tá? Bom, é isso. Dúvidas, sugestões, xingamentos, coloquem nos comentários. Eu uso esse feedback para melhorar os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha entendido. E até uma próxima.